O tema da mensagem de hoje é uma vida vitoriosa. Quantos quer ter uma vida vitoriosa aqui? Levante a mão, profeticamente. Você vai aprender o que é, como conseguir ter uma vida vitoriosa. Pastor, mas tem uma técnica? Tem, porque a Bíblia é o livro que nos ensina tudo. Mas às vezes a gente fica colocando algumas prioridades, ou colocamos alguns paradigmas. Olha, isso pode, isso não pode. Nós vamos entender hoje, pela palavra de Deus, o que lhe traz vitória e o que você precisa fazer. Uma única coisa. E todas as demais coisas Deus vai te acrescentar. Vire para o teu irmão e diz assim: se prepara para você ouvir. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Então esse texto, deixa o texto aí. O Senhor disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, o que Deus determina? Este homem que nós estamos fazendo, a nossa imagem, a nossa semelhança, ele vai dominar todas as coisas. Os peixes do mar, as aves do céu, o gado, sobre toda a terra e até mesmo sobre os répteis. Então repita comigo: eu vou dominar por onde eu passar. Você crê nisso? Esses dias, amado, eu vi, até comentei isso um sermão passado, a respeito de uma competição. E ao término dessa competição, alguém comentou assim: olha, o importante não é ganhar, o importante é competir. Eu acho que a intenção é até válida, é até positiva ao dizer isso. Mas infelizmente muitas pessoas, elas carregam isso na vida. De que forma? Sabe como elas carregam? Elas carregam uma outra frase que diz assim: para mim o importante é viver e o viver é lucro. Quando na verdade Cristo deseja que nós venhamos nos apropriar de tudo aquilo que Ele criou. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para viver num paraíso. A cada dia que a gente se depara ligando a televisão, assistindo o jornal, não tem nada a ver com paraíso. Tem a ver com derrota, com inferno, com crimes, com tantas coisas ruins. A ponto de quando você começa a ouvir muito o dia inteiro algum tipo de telejornal, você fica decepcionado com a crise política do país, ou até mesmo com a falta de segurança que nós nos encontramos. Mas isso é ter uma vida vitoriosa, pastor? Não, não é. Porque é isso que o diabo quer, trazer uma informação contrária àquilo que você precisa entender e ver. Quando nós falamos sobre vitória, nós falamos sobre o objetivo pelo qual você foi criado. Eu fui criado, você foi criado para em tudo ser mais que vencedor. A Bíblia diz mais que derrotado? Diz mais que vencedor. Por que usa a expressão mais que vencedor? Porque você não vai vencer uma única vez. Tem gente que fala: nossa, alguns anos atrás eu tive uma vitória tão grande. De lá para cá nunca mais eu fui abençoado. Então alguma coisa está errada, irmão. Porque eu não acredito num pai que simplesmente gera um filho, e a partir do momento que esse filho peca, ele deseja que alguém entre na sua casa, um assaltante, e venha, fazer uma coisa horrível com teu filho e fala: olha, agora você foi castigado por isso. O Senhor conhece todos os meus pecados, do passado, do presente e até do futuro. E mesmo assim Ele me amou. Mesmo assim Ele comprou essa briga por mim. Agora o diabo ele traz uma mentira muito grande aos nossos corações, dizendo que nós temos que fazer alguma coisa para merecer outra. Isso é lei. A lei que era assim: você dava para poder receber. A graça, na verdade, ela é o seguinte: você não precisa fazer nada, porque Ele já fez tudo. Muitas pessoas, quando ouvem falar da graça e do Evangelho, imaginam que Jesus morreu só para te salvar. Só é uma expressão minha, tá? É muita coisa. Mas Ele não morreu apenas para isso. Ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele morreu para que você realmente assumisse a posição que Deus deu a Adão e a Eva. Dominar sobre tudo aquilo que está ao seu redor. Deus chamou para dominar na empresa onde você trabalha. Deus chamou para dominar, em todas as áreas, em todos os lugares onde você colocar a planta dos teus pés. Ele diz: eu te darei por herança. Em nenhum momento Ele diz assim: olha, se você merecer, eu vou pensar no teu caso. Amado? Quando falamos sobre vitória, vitória é você cumprir um objetivo pelo qual você foi criado. Começamos a ler
Gênesis, dizendo que Deus criou os céus e a terra, criou o homem, e para que este homem dominasse tudo sobre essa terra. É engraçado que aqui o Senhor não fala para dominar o sol, as estrelas, a lua, o universo, mas Ele fala sobre a terra, porque esta parte celestial cabe ao Senhor fazer. Ele não fala, olha, o homem vai dominar sobre a nuvem, né? Se vai chover ou não, porque imagina, uma pessoa fala, hoje vai chover, o outro fala, não chove, o outro fala, vai cair raio, o outro fala, não vai. Não vai porque é casamento da minha filha, eu preciso que seja numa chácara e tem que estar só. O outro fala, não, eu prefiro porque eu comprei uma roupa de frio, que esteja frio e eu quero usar. Meu Deus. Mas aquilo que envolve a terra, aquilo que envolve o seu espaço, que é a tua família, que é aquilo que são os teus sonhos, o Senhor diz assim, se você quiser e entrar na minha palavra, segundo aquilo que você vai aprender hoje, o que você já vem aprendendo há algum tempo, chamado descanso de Deus, verdadeiramente, amado, você viverá o melhor dessa terra, sabe? Vitória não é simplesmente ser bem-sucedido. Nem toda pessoa que é bem-sucedido, ela é vitoriosa. Não é verdade? Às vezes ela tem muito dinheiro, mas ela não tem saúde. Por muitas vezes ela tem muitos bens, mas ela não tem paz. Então o vitorioso é ser bem-sucedido naquilo que simplesmente o Senhor te chamou para fazer. Sabe? Eu gosto do pensamento que diz: o pior fracasso da vida é ser bem-sucedido naquilo que Deus não te mandou fazer. Vou ler de novo. O pior fracasso da vida é ser bem-sucedido naquilo que Deus não te mandou fazer. É engraçado que tem coisas que nós desejamos fazer, mas não foi Deus que mandou. É muito natural você ouvir pessoas que querem fazer alguma coisa e ela se depara com outro e fala, então, sabe o que é? Deus mandou fazer tal coisa. Ninguém pode provar. Porque é uma aliança entre você e Deus. Mas tem coisa que é muito nítido. Não adianta você querer fazer uma coisa que Deus não mandou. Sabe, irmão? Esse é o pior fracasso da vida. É você querer fazer algo que Deus não te chamou para aquilo. O que vai acontecer no final, pastor? Nada. Ele não vai te impedir, porque você tem o livre-arbítrio. Mas vai chegar um momento que você vai dar com os burros na água. E você vai entender, caramba, isso aqui não é para mim. É engraçado que às vezes a gente não quer ouvir um não como resposta, né? Sempre haverá, amado, provisão para aquilo que Deus te chamou para você fazer. Aquilo que Deus te chamou para você fazer, você não faz força. A Bíblia diz, se você fizer algo para Deus e derramar suor, Deus não aceita, porque suor é sinal de maldição. Deus não manda você fazer nada daquilo que você tem que estar capengando para fazer. Jesus disse que a obra dele, sabe, tanto o fardo como o jugo, é leve e suave, não tem peso, é suave, a coisa flui. Às vezes nós queremos fazer com tanto peso. Sabe, se a tua célula está sendo um peso, das duas uma, ou você está fazendo relaxadamente, porque você acha que está sendo peso, porque as pessoas não estão indo, porque não está fluindo, ou porque realmente Deus não te chamou para esse negócio. Mas Deus é assim, quando se trata de vidas, Ele sempre te chama para esta obra. Amém? Pastor, tem hora que a minha célula está um peso. Fique em paz. Porque se Deus te levantou para isso, lá na frente, quando você menos esperar e você descansar no Senhor, aquela célula que era de 3 pessoas, daqui a pouco tem 30, 60, 70. Sabe por quê? Porque quem faz é Deus. O dia que você achar que é você que tem que fazer, o dia que você traçar um plano, e esse plano você vai dizer assim, olha, é assim que eu vou fazer, primeira etapa, parte A, segunda etapa, parte B, terceira etapa, parte C, você não vai chegar a lugar algum. Mas quando você faz sem peso, dizendo quem faz é Ele, você não vai ter plano de resgate nenhum, porque o Senhor é quem vai fazer. Sabe, amado? Porque para tudo aquilo que Deus te chamou, Ele já criou. Aquilo que Deus chamou para você fazer, não se preocupa, porque Ele já criou toda uma direção. Ele já criou toda uma situação, e essa situação simplesmente vai acontecer. Quer você queira ou não, vai acontecer. Está entendendo? Repita comigo, vencer é desprezar as comparações. Uma vez que eu começo a comparar a minha célula com a célula da Gláucia, a minha célula com a célula do Ricardinho, a minha célula com a célula do Juan, quando eu começo a comparar, eu começo a entrar em disputa. E a disputa não procede de Deus.
Eu começo a comparar aquilo dizendo assim, há uma torcida, né? Tem a turma do Uhul, que é a do Juan. E tem a turma do Ehehe, que é da Gláucia. E aí a gente fica disputando quem fala mais alto. Aparentemente parece uma coisa normal, simples e bonita. Mas por trás disso há uma competição. E quem coloca esse espírito de competição é Satanás. Sabe, amado, o diabo ele vai lutar para que você tente conquistar com esforço aquilo que você já tem pela graça. Você sabia que tem gente até hoje lutando para ser salvo? Verdade. Somente as igrejas que pregam sobre lei é isso. Todo dia você tem que acordar pedindo salvação, se arrependendo, se convertendo de novo, porque vai que Jesus volta, ou vai que você morre, eu não sei para onde eu vou. Elas sempre estão lutando para alcançar alguma coisa que ela já recebeu. Sempre tentando pagar uma dívida que ela sabe que aquela dívida está paga, mas ela não acredita. Por quê? Porque ela acha que ela não merece. Quando nós vivemos dessa forma, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai chegar a lugar algum. Mas o dia que você aprender a entrar no descanso de Deus, que é o que nós estamos falando hoje, você simplesmente vai chegar em lugares que nunca um dia almejou chegar. Sabe, amado? Aquilo que o Senhor já conquistou para você, você não precisa fazer esforço nenhum. Ponto 1. A vitória da nova aliança flui do descanso. A vitória da nova aliança, ela flui no descanso. Como assim flui no descanso? É exatamente como essa imagem que você está vendo. Uma rede que é tudo de bom. É você descansar. Quando eu falar descansar, não quer dizer ficar folgado. Uma coisa é ser folgado. E outra coisa é entrar no descanso. Uma criança que quando ela quer comer, ela está na rua, talvez brincando, no quintal, em algum momento, ela chega na casa dela, né, ou ela entra para dentro de casa e fala, mãe, estou com fome. Ela não está preocupada se tem ou se não tem, se tem alguém desempregado. Ela vive no descanso. E o descanso é, a hora que eu tiver fome, minha mãe tem comida para me dar. A hora que eu tiver frio, ela vai me acolher. A hora que eu chorar, eu tenho certeza que ela é a primeira pessoa que vai me abraçar e vai dizer, não se preocupa, porque mamãe está aqui. O nosso Deus é assim. Sabe, amado? Olha o que diz Hebreus 4, versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Vamos ler todos juntos? Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé para aqueles que a ouviram. É engraçado que o autor dos Hebreus, ele diz assim, foi deixada a promessa de entrarmos no descanso. Ele não fala foi deixada a promessa que você vai viver no descanso, que você já está no descanso. Entrar no descanso é para aqueles que querem. Infelizmente, amado, tem pessoas que não querem crescer. Tem pessoas que não querem prosperar. Tem pessoas que não querem mudança. Tem pessoas que não querem ter uma vida com Deus. E aí nem Deus obriga. Mas acredita-se que o autor diz assim, aquele que entrar no descanso, né? Este sim vai viver debaixo da promessa. Então o que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa, sabe, conquistar o que a palavra já disse. E como que eu conquisto? Coloco dentro do meu coração e a partir de agora eu vou viver. Você não precisa mais conquistar nada para ser vitorioso. Não, eu só sou vitorioso se eu conseguir passar na faculdade. Passou a fase da faculdade. Só sou vitorioso se eu conseguir abrir meu consultório, minha oficina. Passou a fase da oficina. Sempre você vai colocar uma meta para você alcançar. É claro que nós devemos ter sonhos, sim. Devemos ter meta, devemos ter projeto. Mas saiba que você é vitorioso não pelo seu esforço, mas porque Cristo morreu no teu lugar, para que você tivesse vida e vida em abundância. Amém? Você só pode descansar quando chegou o final de um trabalho. Não é assim? Normalmente quando você realiza um trabalho, você não tem um momento de descanso. Não aquele descanso de sentar. Não aquele descanso de deitar na rede. Mas o descanso de apreciar. Porque o descanso é a consequência de um trabalho finalizado. O texto quando fala que nós devemos entrar no descanso é porque Cristo já fez toda a obra, irmãos.
Ele foi para aquela cruz para que você não ficasse mais enfermo. Ele foi para aquela cruz para que a maldição hereditária que vem de pai e mãe, de avó, de bisavô, sei lá de quem for, não alcance você. Ele foi para aquela cruz, foi surrado, foi esmiuçado, para que eu e você não ficassem envergonhados. Ele foi para aquela cruz para que você fosse salvo. Esse é um ponto, mas são milhares de outros, porque ele foi para aquela cruz. Talvez você olhe e fale, poxa, mas eu não mereço. Por isso que ele foi para a cruz. Nós não merecíamos, mas ele já nos deu vitória. Sabe, irmão, crer na obra consumada é crer que você venceu, porque Cristo venceu. E esse é o princípio do representante. Quem é que te representa? Quem me representa é Cristo. E Cristo não é um derrotado, é um vencedor. Então eu sou mais que vencedor. Quem é que te representa? É engraçado que às vezes nós queremos lutar por uma coisa que já é nossa por direito. Eu comentei hoje com o irmão, estava ministrando para ele, eu disse assim, escuta, um filho do milionário, ele é filho original, ele precisa provar alguma coisa para ele ter a herança? Não. Ele só precisa entrar no descanso. Talvez toda a herança que ele vai receber, ele gostaria de ter recebido ontem. Mas pelo fato de ele ser filho de um milionário, pelo menos financeiramente não lhe falta nada, independente de ele ter herdado a herança ou não. Cristo já nos deu uma herança. E ele já diz, tudo aquilo que você declarar, tudo aquilo que você proclamar, tudo aquilo que você profetizar, assim será feito. Tudo que você pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Sabe, amado, só que nós pedimos e não acreditamos naquilo que pedimos. Porque achamos que nós devemos dar alguma coisa em troca. Quantas pessoas têm a cultura e aprendeu errado que precisa fazer algum tipo de sacrifício para Deus se agradar? Aquelas pessoas que andam quilômetros a pé para pagar uma promessa. Eu fico imaginando Deus do alto céu olhando para aquilo. Jesus já fez todo esse sacrifício, já passou pelo Gólgota, sabe? Já sofreu de tudo que tinha que sofrer, por um irmão que pediu apenas a saúde, porque ele tinha uma enfermidade e a sua fé gerou essa saúde, e aí então ele vai cumprir uma promessa, ele vai andar não sei quantos quilômetros. Ele sarou do pé, mas ele andou de joelho tantos quilômetros, agora a doença do pé foi para o joelho. Verdade. E Deus olha do alto céu e se agrada disso, aonde? É onde as pessoas acham que aqueles que têm fé, e que nós vivemos por fé, que nós somos ousados. Esta é a ousadia do Evangelho. É saber que você não precisa fazer nada, porque Ele já fez tudo. A única coisa que você tem que fazer, o único esforço, é crer que Ele já fez tudo por você. Pastor, eu não estou vendo então. Bem-vindo ao caminho da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e aquilo que você não pode tocar, mas que é real. A fé, a ciência não pode explicá-la. A tecnologia não tem como evoluir ou fazer qualquer coisa para melhorar a fé ou para, tirar a fé. Porque a fé é algo muito grande. E aí nós entendemos, e algumas pessoas às vezes até dizem assim, pastor, mas eu não tenho fé. É engraçado que a fé não é nossa, a fé é do Senhor. A fé é uma senha que você tem acesso. E você diz, a partir de agora, eu vou viver tal como eu estou crendo. Isso é fé. Às vezes nós ficamos procurando fé. Eu não tenho fé, porque você acha que ter fé é algo que você sente, é algo que você controla. Fé não é algo que controla. Fé você se controla pelo simples fato de você crer que Ele já fez. Você crê que Ele é poderoso para todas as coisas? Você crê que Ele pode curar? Você crê que Ele pode libertar? Você crê que Ele pode fazer coisas absurdas? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Por que quando você ora a Deus, você tem uma leve impressão que Ele não vai te ouvir? Não vai, porque de vez em quando eu erro, eu peco. Eu tinha que fazer devocional de manhã, não tenho feito direito. Então Deus não vai nem me ouvir. É engraçado que Ele não precisa te ouvir. A Bíblia diz que antes mesmo que a palavra chegue aos seus lábios, Ele sabe o que você quer. E pelo fato de Ele saber o que você quer, Ele faz. É como o pai, mãe, que por muitas vezes conhece o filho só no olhar. Ele não precisa dizer nada. Sabe quando está aprontando, sabe quando está falando a verdade, sabe quando está mentindo. Sim ou não? Tem alguma regra? Não, mas você tem a sua própria regra. Você já
captou. Talvez você demorou um certo tempo. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que a vitória no Novo Testamento, na Nova Aliança, ela só vai fluir a partir do momento que você entrar no descanso de Deus. Este é o ano em que você precisa confiar no Senhor. Este é o ano do descanso. Este é o ano da provisão. Sabe, irmãos? Este é o ano que realmente você está debaixo do favor. O que é favor? Favor é algo que você não merece, que você não precisou fazer nada, mas que você alcançou. Então, poxa, eu fico pensando, se Deus, Ele amou a Jesus de tal maneira, mas Ele também amou você e eu, de uma maneira maior ainda, transbordante. Ele foi capaz de dar o Filho dele para morrer na cruz, para ser humilhado. Sabe, a maior humilhação foi Ele sair da sua glória e se fazer homem. Essa é a maior humilhação. Se você puder sair de você e se tornar um animal, isso é só uma comparação, tá? Que animal você gostaria? Alguns vão falar águia, outros leão. Se nós fizéssemos uma comparação como essa, o Senhor saiu do seu trono de glória para se tornar uma ameba, porque o ser humano é comparado a isso. Você sabe o que é uma ameba? É alguém que não pensa, é um ser que não tem vontade própria. Ou seja, ele se humilhou para ser homem, para sofrer a minha dor, a sua dor, para entender, para pisar na cabeça do diabo, tomar a chave do inferno que estava separado para mim e para você. E agora este Deus, a quem você fala, a quem você ora, a quem você jejua, a quem você clama, por que Ele não pode te dar um carro? Por que Ele não pode abrir uma porta de emprego? Por que Ele não pode fazer nada para você? Porque você não tem poder, porque você não merece. Fato que nós não merecemos. Mas uma coisa que você move o coração de Deus é quando você entra no descanso. Hebreus fala, esforça-te para entrar no descanso. O que é entrar no descanso, pastor? Você está com uma luta grande. Como nós temos a luta frequente aqui, né? Agora com esta obra. Se eu começar a olhar tudo que nós já gastamos, tudo que nós vamos gastar ainda, não tem de onde tirar, mas eu estou em descanso. Porque Deus não nos colocou aqui simplesmente para paralisar. Até essa semana, nós estávamos aí preocupados como que iria dar sequência no telhado. Deus levanta alguém e abençoa. Sabe o que é isso? É dizer, Senhor, eu vou entrar no descanso. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque nós somos acostumados com moeda de troca. O que eu posso fazer para merecer? A vida inteira aprendemos isso. Mas o Senhor disse assim, você só precisa descansar. 2. A vitória está associada à sua posição espiritual. Olha o que diz Hebreus 10, 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, está falando de Jesus, acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Sabe, amado, na nova aliança nós somos feitos filhos. Na nova aliança você foi feito filho. O que os filhos fazem? Ordena. Filho do rei, ele vai fazer o quê? Ordenar. Mas por muitas vezes nós andamos como servos, como escravos. E escravo obedece. O filho, o diabo não tem poder de falar nos seus ouvidos, no seu coração, na tua mente. Mas o servo, o escravo, ele tem. Porque ele sempre vai sentir aquele espírito de rejeição. Sabe uma pessoa quando sofre muito bullying, né? Ela é rejeitada de alguma coisa. Às vezes alguém passa perto dela, dá um sorriso. Ela já está tão ferida, tão machucada, que ela imagina que é para ela. E não é muitas vezes. Quando o diabo fala, ele nunca fala na terceira pessoa. Ele sempre fala na primeira pessoa. É engraçado que a pessoa fala, eu não vou conseguir. Ela não está falando, ela está pensando, diante de uma situação. Não vai dar certo, eu não tenho capacidade para isso. Ele sempre coloca a palavra eu. Só que o Espírito Santo nunca fala na primeira pessoa. Ele diz, você vai conseguir.
você vai alcançar. Você vai prosperar. Está entendendo a diferença? Como eu sei detectar qual é a vontade das trevas, qual é a voz das trevas com a voz do Senhor? O Senhor nunca vai te colocar para baixo. Ainda que Ele saiba que você não tem possibilidade alguma de fazer aquilo. É mais fácil Ele tirar da tua cabeça do que Ele deixar você ser envergonhado. Mas uma vez que você colocou-se na posição, é a tua vontade, Ele muda todas as coisas, porque você é filho amado. E Ele vai te abençoar. Ele nunca vai falar uma palavra derrotada para você, dizendo assim, você é um burro, você não vai conseguir. Olha para você, se enxerga, rapaz. Essa voz não é de Deus. Porque você é filho, filhos ordena. A vitória, amado, ela não está associada ao seu esforço, mas ela está associada à sua confissão. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então encha o teu coração, sabe, da graça do Senhor. Encha o teu coração do descanso de Deus. Gente, não deve ser difícil descansar. Às vezes você olha para alguém, sabe, que tem muito dinheiro, o cara não faz nada, ele só viaja, ele fica atrás de um computador só programando algumas coisas, liberando outras e ordenando. Fala, eu queria ter uma vida dessa. Sabe por que ele tem uma vida dessa? Porque ele sabe aonde é a sua fonte e ele está no descanso. Não é o descanso de Deus, algumas vezes não, mas ele está descansado dentro daquilo que é a sua posição social. E às vezes a gente, quando chega lá, continua tendo cabeça de peão, de favela. Sabe? Nunca consegue tirar a comunidade dentro de você. Deus te colocou, sabe, com o princípio de viver nessa terra, porque um dia você vai morar em mansões celestiais. Sabe, amado? Ele está assentado no trono. E a Bíblia diz que nós também estamos assentados com Ele. Então quem é que manda? Você tem que dizer para o diabo, você sabe quem eu sou, você sabe de quem eu sou filho, e eu ordeno agora em nome de Jesus, toda essa potestade, toda essa palavra contrária, todo esse medo, já caiu por terra. Pastor, mas eu falei, eu estou olhando aqui, não estou vendo. Então, não tenta viver por aquilo que você enxerga, mas por aquilo que você sentiu e que é vontade de Deus. A proclamação de um rei é diferente da proclamação de um servo, não é? Tem gente, amado, que o que ele fala não muda. E às vezes ele acaba se sentindo assim, eu falo, mas não adianta nada. Mas ele nem esperou o resultado. Eu vou falar alguma coisa para a Gabriela, dependendo da maneira que ela me olhar, eu vou falar, ixi, falei, mas não vai adiantar nada. Ela não vai fazer, ela vai sair daqui. Mas se eu continuar na minha mesma posição, ainda que ela não queira, a palavra de proclamação de um rei, ela muda toda uma história. Tem gente que acha que a autoridade é gritar. Tem gente que acha que a autoridade é fazer ameaça. Olha, eu sou autoridade, se você não fizer, depois eu vou fazer isso e isso com você. Isso não é autoridade. A autoridade não precisa de ameaça. O único que nós ameaçamos e expulsamos é Satanás. Amém? A Bíblia diz, amado, que os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a Bíblia fala de inimigo, ela não está falando do seu vizinho que brigou contigo e agora ele é teu inimigo. Até porque crente não tem inimigo. Nós devemos sempre amar o próximo. Quem é o próximo? Aquele que está do lado. Amém? O próximo não é o irmão da igreja. O próximo é sempre aquele que anda do teu lado. E muitas vezes ele acaba sempre te prejudicando. Mas ele é o teu próximo. É ele que o Senhor disse assim, olha, vamos estar juntos. Quem vive no descanso acha graça diante de Deus. Porque é isso que Deus quer. Deus nos criou para viver no descanso. Que dia que Deus criou Adão? Foi no? Que dia que foi? Os dias da semana? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? 6. No 7º ele descansou. Então o primeiro dia de vida de Adão foi o dia do... Você está entendendo? Deus não criou, falou, peraí, vou criar esse menino aqui, vou fazer ele bombadinho, fortinho, porque em algum momento ele vai me ajudar. Sabe, se eu mandar fazer aqui uma árvore, de repente eu não gostei, para mim não ter o trabalho de lá arrancar a árvore, eu vou falar para Adão ir lá e arrancar, vou colocar força de sanção nele. Foi isso que Deus fez? Sabe qual era a função de Adão? Colocar o nome em todos os legumes, em todas as frutas, todos os animais. Era ele que deu o nome. Eu acho que isso aqui tem cara de macaco. A partir de agora, Adão, vai chamar macaco, porque tudo aqui é seu, foi feito para você. Tudo que eu fiz é para o meu louvor, mas para que você se sinta muito bem. Adão viveu num paraíso na terra. Você conhece a história, sabe que depois ele perde.
E pelo fato dele ter pecado, Deus não ficou com raiva dele, muito menos a partir daquele momento começou a espraguejar. Sabe, amado? Quem vive no descanso, acha graça diante de Deus. Eu quero falar sobre a vida de Noé, que é uma das histórias mais inspirativas da Bíblia, sabe? Imagine você que, primeiro, por esse homem ter sido encontrado em meio a uma geração tão perversa, ele e a sua casa era preservada, porque Deus queria que a partir da casa dele, dos seus filhos, fosse dado uma continuidade na raça humana. Mas olha, mesmo depois de ter realizado uma grande obra, Deus deu uma obra para Noé. Talvez eu ou você não teria muita paciência para cuidar dessa obra. Uma obra que duraria 100 anos. Naquela época se vivia muitos anos, né? Mas veja o que a Bíblia destaca de Noé. A Bíblia diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Onde está escrito isso? Gênesis 6:8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Noé vivia no descanso. Mesmo diante de uma situação, sabe, de um país, de um povo terrível, um povo que não tinha temor a Deus, mas ele dizia: eu e a minha casa somos diferentes. Ele conhecia Deus. Sabe qual é a mania das pessoas? É olhar para os outros e dizer: não, pastor, mas hoje em dia é assim. Você não tem que olhar porque é hoje em dia, você tem que olhar pelo princípio do qual o Senhor te chamou. Não é porque o teu vizinho, porque teu parente, porque teu amigo faz, e é contra aquilo que Deus ordena que você faça, que você tem que fazer. Não, mas lá em tal lugar onde meu amigo vai, lá tem isso. Você precisa, sabe, fazer para poder merecer. O Senhor nunca vai ensinar isso. Ele vai dizer: peça e eu te abençoarei. E o pedir está ligado a crer. O nome de Noé no hebraico significa repouso. E no grego significa descanso. Olha quem que Deus chama para fazer uma grande obra, para começar uma nação. Nós viemos de Adão e Eva, porque foram os nossos pais de sangue, né? Mas se analisarmos, tudo acabou na família de Noé. Então nós viemos da geração de Noé. E sabe como que Deus começa de novo o mundo? No descanso. Porque Ele chama Noé para viver o descanso. O seu nome, tanto em hebraico como em grego, é repouso ou descanso. Então era no descanso, é no fique em paz, que Deus disse: você vai conseguir. Sabe, irmãos, descanso achou graça diante de Deus. Não é assim? Noé achou graça diante de Deus? Então, se nós trocarmos a palavra Noé pela palavra descanso, nós estamos dizendo: o seu descanso achará graça diante do Senhor. O seu descanso fará com que Deus se agrade de você. Pastor, mas eu não tenho que trabalhar? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai ter que trabalhar descansando, que aquilo que você faz vai suprir todas as suas necessidades. Descansando, que aquilo que você foi chamado para fazer, para dar aula, para trabalhar, para ser pedreiro, para seja lá o que for, é o que vai suprir. Talvez você olhe para pessoas que ganham o mesmo que você e não vê suprimento. Mas quando você entrar no descanso, você vai dizer: eu vou viver porque eu sou justo, eu sou filho do Senhor. Sabe, amado, isto é, aquele que vive no descanso, então ele vai desfrutar da graça e do favor de Deus. Favor de Deus não é comprado. Favor de Deus não tem mimimi. Está cheio de crente com mimimi. Ah, eu não vou orar mais, eu não vou mais para a igreja, ninguém me entende, falam mal de mim. Sabe, eu não sei. E aí você acha que Deus vai olhar para você e falar: tadinho, né? Vou lá ajudar ele. Vou abrir a porta do emprego. Quem sabe ele fica feliz? Deus, na sua infinita misericórdia, pode fazer. Mas não é isso que traz o favor de Deus. Deus olha para você e diz assim: tu não és mais nenhum endemoniado que fica fazendo chantagem, ainda mais comigo. Ou você se posiciona, ou você vai para o final da fila. Deus é muito bom, mas Deus é muito justo. Ele nos chamou para ser a diferença, não para ser igual ao mundo é. O mundo que fica criando, sabe, algumas minutas, o mundo que fica criando alguma situação para fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. E aí então Deus: opa, peraí, eu não vi isso aqui, que legal, vou abençoar. Esse Deus é o Deus do mundo. O Deus que criou os céus e a terra disse: você não precisa fazer nada, eu já fiz tudo, entra apenas no descanso. Sabe quem é o Deus?
que nós servimos é aquele que diz assim: olha, você vai trabalhar para o seu uso e fruto, porque eu não preciso nada seu para te dar o que eu tenho para te dar. Apenas seja fiel à minha obra, porque a minha obra precisa. Porém, tudo aquilo que você fizer, faça de coração aberto. Sabe, irmãos, o segredo de uma vida, de viver uma vida com paixão, é viver no descanso. Tem gente que é apaixonado pela vida. Você deve ter e ser mesmo. Quem não é apaixonado pela vida é porque anda perturbado, preocupado, angustiado. Ah, ou é por dinheiro, porque perdeu alguém, ou porque gostaria de ter e não tem, sabe? Isso que o diabo sempre vai colocar. Onde ele vai sempre também enganar que você pode ter. Já que você não pode ter da maneira correta, ele te ensina a fazer da maneira errada. A primeira vez dá certo, a segunda vez dá certo, a terceira dá certo. Na quarta você vai preso. Aí você vai ficar lá vendo só o quadrado, não sei quantos anos. Aí você vai ver o que é angústia. Nós não precisamos de nenhuma dessas setas de Satanás. Sabe, até parece um paradoxo, né? Noé ter sido chamado para uma obra tão grandiosa que durou em torno de 100 anos. É engraçado que com tanto desafio para construir a arca, e só ele poderia executar. Você já conheceu alguém que você fala: meu Deus, esse é sossegado, pode chover canivete? Noé era assim. Sabe por quê? Deus não ia chamar uma pessoa agitada. 5 horas da manhã falar para os filhos: vamos, porque a gente tem que cortar madeira, porque tem que fazer a arca, porque daqui a pouco está chovendo. Noé era... Ele era o próprio descanso. E é isso que Deus quer. Não se preocupe. Eu te chamei para fazer. Se Deus tiver pressa, Ele mesmo dá um jeito de acontecer. É engraçado que você fica rolando de um lado para outro na cama. Como que eu vou pagar? Como que eu vou fazer? Aí não come, aí não dorme, aí fica doente. Aí fica pior. Descansa. Porque se Deus não fizer, você mesmo não consegue fazer nada. O descanso, amado, não é uma ausência de trabalho, mas é a ausência de esforço próprio. O descanso nunca será uma ausência de trabalho. Entrar no descanso, Deus não está chamando vagabundo, desculpa a expressão que eu estou usando. Deus não está chamando folgado. Deus está dizendo: faça, crendo que eu já te abençoei. Sabe, irmãos, uma vez aconteceu comigo, eu tinha uma conta para pagar. Eu fui realizar um trabalho e não deu certo. Primeira coisa que veio à minha mente: meu Deus, meu cheque vai voltar. E eu estava contando com aquele dinheiro. E a pessoa que me passou, essa cliente, falou: olha, ela é muito chata. E ela não paga o material, ela paga no dia, paga bem, mas ela paga no dia. Se você tem confiança no seu trabalho, você não precisa ter medo. Na hora que acabar o serviço, ela vai te pagar. Eu sabendo disso, sabendo que ela era chata. E os primeiros trabalhos que eu fiz lá não deu muito certo, porque não era o material que, era, né, que correspondia ao trabalho. Eu realmente fiquei angustiado. Nesse dia o Senhor falou: fique em paz, porque você vai pedir para ela o adiantamento e ela vai te dar. Era algo aparentemente impossível. Eu comentei com a empregada. Essa mulher, amado, ela era esposa de um dos gerentes, do diretor da Vivo. Você tem uma ideia, não sei se era no Morumbi, não, era em Moema. E era um apartamento por andar. O apartamento dela devia ter quase 200 metros. E aí, eu precisava daquele adiantamento, porque eu tinha que comprar, né, o produto. Tinha raspado todo o taco dela, o piso dela, e eu precisava comprar o bona. E o bona que ela queria era o de alto tráfego, aqueles que usam em quadra, tal, muito caro. E eu não tinha o que fazer. Eu falei: meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu lembrei do que eu sempre falo: Deus nunca vai te colocar num lugar para você ser envergonhado. Porque tudo que a gente faz, nós agradecemos a Deus. Tudo que a gente faz, nós devemos consagrar ao Senhor. Tudo aquilo que vem à tua mão, sabe? O certo é você entregar ao Senhor o que é dele. Então, amado, não tem brecha. E eu acabei de raspar. Quando eu fui falar com ela, ela veio com dinheiro e me entregou. Eu falei: mas eu não terminei o trabalho. Ela falou: não quero que passe nada. Ficou lindo do jeito que está. Não precisa passar esse produto, não precisa descontar nada. Fiquei maravilhado com do seu trabalho. Eu falei: não, mas eu preciso pelo menos passar uma base, porque
a partir do momento que começar a andar com sapato e tal, isso vai arriscar. Falou, tudo bem, mas deixa assim, fosco, sem brilho, sem nada. Na minha opinião, estava horrível. Né? Imagina você raspar uma madeira, um assoalho, e ele ficar cru de tudo. Mas a casa dela era meio assim, meio gótica, né? Meio esquisita. Mas era tudo aquilo que ela queria. Ela falou, uau, era isso que eu queria. Então, irmãos, é como se o meu trabalho tivesse multiplicado o valor, porque eu não precisei gastar para colocar o produto, que era o mais caro. E eu realmente saí de lá com um sorriso aqui. Nunca tinha acontecido isso. Porque ninguém nunca manda raspar um assoalho ou um taco, alguma coisa do tipo, porque o que a pessoa quer é brilho. Né? Porque brilho lembra higiene, brilho lembra beleza. E aquele negócio estava muito zoado. Mas aquela época, né, que foi uma febre de móveis de demolição, o piso, né, com madeiras de demolição. Então ela falou, não, tá lindo, tá lindo. Falei, eita Deus. Quando nós descansamos no Senhor, Ele realmente muda as coisas. A empregada ficou assim de boca aberta. Falei, isso é Deus. O nosso trabalho agora, amado, se concentra em tão somente confiar e descansar no trabalho de Cristo. Eu quero que você saiba que na hora que você acorda, Ele já trabalhou o dia inteiro para que você tenha uma vida em abundância. Ele já trabalhou o mês inteiro para você fazer projeto e conseguir. Sempre vai ter um capetinha que vai dizer assim, não vai dar certo. Olha a crise, olha a concorrência. Mas quando você declarar, já deu, porque Ele na cruz já alcançou isso para mim, você vai viver o melhor. Sabe, irmãos, tem gente que vai chegar naquele dia diante do Senhor e vai chegar triste. Mas vai se deparar com Ele dizendo, eu fiz tudo, mas você nunca quis. Você nunca acreditou. Você sempre achou que você devia andar por justiça própria, pelo seu próprio mérito. Então, infelizmente, você vai andar. Sabe? Tem aqueles que está precisando, mas não tem a humildade de receber. Já viu pessoas assim? Se oferece, sabe que ela está precisando, ela fala, não precisa. Deixa que eu faço. Não, por favor, não me constranja. Tá bom, então dá o dinheiro aqui que eu guardo. Já que você não quer, eu quero. Não é assim? E aí lá na frente ela fica com vergonha. Só que a vergonha agora se tornou maior, porque ela não tem condição de voltar atrás. Nós fazemos isso com Deus. Deus, o que eu preciso fazer para ser abençoado? Quantas vezes eu já não disse isso? Será que eu tenho que ir para o monte orar? Vou fazer 21 dias de jejum, sabe? Vou tirar isso, vou tirar aquilo. Amado, tudo isso é válido. Mas não faça para comprar ou para pagar promessa. Porque Ele não precisa disso. Ele diz, pedir, dá-se-vos-á. Quando você pede, você também tem que estar na condição de dar. Mas quando você pede, você precisa apenas crer. Sabe? Esse trabalho na obra de Cristo, ela traz paixão, alegria e contentamento. Que trabalho é esse? O trabalho de descansar. Pastor, mas dá trabalho descansar? Dá. A maioria dos crentes sim. Porque ele não consegue entender que ele precisa descansar. Quantos ouviram a mensagem que eu postei na lista de transmissão da IAAP, do pastor Naor? Ele fala basicamente sobre isso. Como você conquistar, ter uma vida vitoriosa debaixo do descanso. Sem precisar fazer nada. Sabe, irmãos? Ele já fez tudo. Por que Noé fluía no descanso? Porque ele estava executando uma obra que no aspecto de engenharia ninguém podia entender. Alguns estudiosos acreditam que entre a pá, a enxada, a colher, quem criou foi Noé. Algumas ferramentas que existem hoje, como o martelo, que é uma coisa, né, do tempo do Ronca, já veio lá atrás de Noé. Quem que deu a sabedoria? Noé era um homem simples. Mas quem que trouxe essa engenharia, essa tecnologia para o conhecimento dele? Deus. Você entendeu? Deus chama uma família de um homem já de uma certa idade avançada, que já tinha filhos, e esses filhos, por sua vez, sabe, já eram maduros. Ele chama essa família, porque quando chama o sacerdote, chama a família inteira, e eles entenderam o projeto. Todo mundo dizia que era loucura. Todo mundo dizia, que isso? Como que vai chover? Como que vai ter um dilúvio desse jeito? Como que vai construir uma arca desse tamanho, um navio desse tamanho? Como que você vai fazer? Você não tem ferramenta, você não tem estrutura. Noé simplesmente descansou. Falou, ele mandou fazer? Amém, vamos lá. E cada dia Deus renovava as suas forças e ele construiu a obra que Deus mandou fazer.
Noé podia dizer assim, olha, eu vou aproveitar, vou fazer um jet ski também. Não fazer só arca, fazer um jet ski, né? Tem meus netos que vai querer dar um rolê. Ou então fazer um iate, um veleiro. Colocar uma vela assim para, né? Ele fez aquilo que Deus mandou fazer. Nunca faça aquilo que Ele não mandou, porque não tem bênção. Sabe, irmãos? Com os seus recursos da época, esse homem pôde fazer tudo o que ele fez. Sabe o que é o mais impactante, amado? A família de Noé entrou na arca com ele. Sabe por que algumas pessoas, e talvez você conhece pessoas que se converteram, mas a família não está com ele, nem a esposa, nem os filhos, porque ele quer fazer uma obra que não é dele. Às vezes ele colocou na cabeça que ele é pastor. E aí ele fica de igreja em igreja. Aí uma não dá certo, ele pula para outra. Não dá certo, ele pula para outra. Porque na cabeça dele ele é pastor. E aí ele se rebelia contra o pastor porque não deu oportunidade. E quem está de fora enxerga mais do que quem está dentro. Não é verdade? Ele começa a criticar tudo e todos. Ele é o único correto, o único certo. Aí lá na frente ele se frustra, dizendo assim, Deus não me chamou para nada. Aquilo que Deus chamou para fazer, ele não quis. Talvez ele era só o intercessor. Mas pastor, eu tenho um fogo tão grande dentro de mim, uma chama que acende, o Espírito Santo, às vezes eu não consigo me conter de tanta alegria. Será que Deus me chamou só para ficar aqui intercedendo pelo pastor ou pelo meu líder de célula? Faça isso com excelência, que aos seus olhos é pouco, mas aquilo que você fizer, segundo o que Deus chamou, você vai ser próspero. Mas não. Normalmente na classificação a gente quer ficar no topo. E às vezes o topo não é o teu lugar ainda. Você precisa primeiro passar do primeiro degrau, para alcançar o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Sabe, irmãos, quem vive no descanso vai atrair quem está próximo a você. Se você vive no descanso, as pessoas vão querer andar contigo. Agora, se você é aquela pessoa, sabe, pura ostentação, Deus não está nesse negócio. Viver o descanso é viver o melhor da terra. Mas Ele não diz que você tem que ser, sabe, ostentação para provocar nos outros uma mentira que, segundo aos seus olhos, você acha que é verdade. Você nunca vai ter nada. Porque Deus não aprova esse tipo de coisa. Ainda mais sendo filho. Amém? Não tem coisas que às vezes a gente precisa deixar o filho de castigo? Você não ama ele porque você deixou de castigo? Não, você ama tanto que você o deixou de castigo. Para ver se ele aprende. Essa está entre as principais marcas do poder do Evangelho. De uma pessoa que vive uma liberdade, vive um descanso, uma libertação que o mundo não pode ter. O mundo não consegue entender, sabe? Poxa, mas você não faz nada. Eu nunca vi você pagando promessa. Eu nunca vi você lá fazendo alguma coisa além, sabe? Amado, nós temos que fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Hebreus 4:11 diz assim, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Pastor, mas será que eu tenho que fazer força para entrar no descanso? Parece um paradoxo, não é? Mas é verdade. Porque tem pessoas que não aceitam. Como assim? Eu não tenho que fazer nada, não estou entendendo. A vida inteira eu fiz, mas a vida inteira você nunca chegou em lugar nenhum. A partir de agora, para, apenas confia e deixa que Ele faz, porque o que Ele faz é perfeito. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Sabe, irmãos, o livro de Hebreus fala a respeito daqueles que desobedeceram, né? E eu quero falar desse que desobedeceu. No Novo Testamento, o autor dos Hebreus nos exorta a nos esforçarmos para entrar no descanso, para não cair no mesmo exemplo de desobediência. Eu quero dizer que quando Deus prometeu a terra ao povo, ainda lá no deserto, o Senhor disse que cada um deles entraria em casa que não construíram, cultivariam o que não plantaram, isto é, entrariam na obra concluída. Imagine, eles eram escravos no Egito. O Senhor disse, vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Vocês vão ter uma terra, escravo que agora se tornou filho de rei.
O Senhor acompanhava, e você conhece toda a história do deserto, e disse assim: fiquem em paz, vocês apenas vão levar os pertences de vocês, e vai ter o povo do Egito que vai abençoar para que vocês saiam, porque vocês entraram no meu descanso, vocês confiaram em mim. E todo o deserto, eles tiveram o melhor da terra. Amado, eles ficaram 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que a roupa deles não acabava. Quem que faz isso, se não Deus, se não o favor de Deus? Imagine que uma criança tinha um chinelo ou um tênis Nike, e o Nike continuava crescendo. Se fosse hoje era Nike, né? Sabe, continuava crescendo, as roupas cresciam juntamente com o corpo. E não lhe faltava nada. E eles tinham o melhor da terra. Ou seja, ele entraria na obra concluída por quê? Porque eles tinham uma promessa de Deus. Mas foi isso que aconteceu? Não, amado. Muitos deles desobedeceram, porque realizaram uma obra que não competia a eles. Muitos deles queriam, sabe, disputar com Moisés. O Velho Testamento fala de Abraão, sabe? Abraão é um símbolo da catástrofe de pessoas que podem não entrar no descanso. Imagine você que Deus chegou para ele, pessoalmente falou para ele: olha, eu vou te dar um filho, porque ele era estéril e a mulher também era. Opa, legal. Quando a gente recebe uma profecia, uma promessa, a gente fica feliz, sim ou não? Mas quando começa a demorar, você quer dar um jeito. Você quer fazer alguma coisa, porque... Não, eu acho que eu tenho que ajudar Deus. Eu acho que eu vou ter que dar uma forcinha, porque a hora que eu der o primeiro passo, Deus vai empurrar o resto. Não se iluda. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Ismael é símbolo da falta de descanso. Por quê? Porque foi a tentativa de executar um trabalho que não era dele. Ele ouve a mulher dizendo assim: então, Deus está demorando, faz o seguinte, pega a escrava aí. Ela é como uma pessoa da casa. Eu não posso te dar filho, a escrava pode. Vai habitar com ela, e aí vai vir um filho. Esse filho vai ser amado. Quem sabe não é isso aí que Deus quer fazer, bobo? Quem sabe não é isso que Deus quer, sabe, fazer? Você não acordou. Se eu sou estéril, você é estéril, a promessa de Deus era com você. Na verdade ele não era estéril, né? Mas tem a escrava que pode. E aí? Vamos lá, faz isso. Acredito que Abraão, cheio de vontade, falou assim: vejo que tu és profeta. E aí então, foi nisso. Ele desobedeceu a Deus, porque ele achou que ele estava descansando muito, esperando muito. Sabe, irmão? Eu quero te dizer que, quando você vai fazer um trabalho que não é seu, não vai ser bênção. O resultado de Ismael foi que Abraão parou de ouvir a voz de Deus, e a descendência de Ismael se tornou inimiga do povo de Deus, que são os árabes. Romanos 8,37 diz: mas em todas as coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Sabe, amado, ele te amou. E se ele prometeu, talvez ao seu coração, ao seu ouvido, o seu modo de vida, você acha que está demorando. Mas fique em paz. Imagine José, o que não passou naquela prisão. Em algum momento o diabo falava no coração dele: cadê as promessas que você via, os sonhos que você teve? Aí onde você está? Você é simplesmente um peão de cadeia. Mas ele continuou crendo. E no tempo certo, quando ele tinha a idade certa, ele se tornou governador do Egito. Deus é sábio. Deus não poderia colocar José com 15, 16 anos para ser governador do Egito, porque um homem, para ser de maior na época, tinha que ter pelo menos 30 anos. Por que você acha que o ministério de Jesus começou com 30 anos? Será que ele não era Jesus com 18? Será que ele não era Jesus com 15, na fase da adolescência? Ele sempre foi Senhor. Mas Deus respeita alguns limites da terra. E a cultura da época, se eu não me engano, em Israel até hoje, para ser de maior tem que ser acima de 30 anos. O ministério de Jesus começa com 30 anos. Porque Deus não vai dar uma autoridade a você que alguém não vá acatar. Sabe, irmãos? Fique em paz, porque aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai concluir. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.